Já estamos quatro pessoas, boa noite, mas vamos começar, porque esse conteúdo a gente não pode deixar de dar ele hoje, porque nós vamos levar uns 2, 3 aulas para finalizar. Nós vamos hoje, então, começar um assunto que é sobre a Inquisição Moderna. A Inquisição Moderna que foi instituída pelo Papa Paulo III em 1542. Essa Inquisição Moderna, logicamente que nós temos que ler ela dentro do contexto de contra-reforma da Igreja. Nós vamos, inclusive, ter nessa contra-reforma uma tentativa de combater os inimigos da Igreja nesse momento, que são os luteranos, mas alguns estados que estavam criando a sua identidade nacional, como Espanha e como Portugal, vão utilizar dessa Inquisição também para combater outros inimigos nacionais, como, por exemplo, os judeus. Numa busca pela identidade nacional, os judeus não são bem-vindos e serão expulsos se não converterem. E sem contar que a Inquisição também utilizará dos recursos financeiros desses judeus para fortalecer as monarquias na Espanha e Portugal. Mas não foi apenas atrás de judeus, nós vamos aqui ter outros elementos que essas monarquias vão enfrentar. Os inimigos políticos dos reis serão perseguidos, nobres serão perseguidos por essa Inquisição, transformando essa Inquisição muitas vezes também assim numa dimensão política. Está entrando meu amigo Fabrício. Começando agora, Fabrício. Então, a primeira questão que nós temos que estabelecer quando falamos da Inquisição é estabelecer a diferença da Inquisição medieval com a Inquisição moderna, tá? A Inquisição começou na Idade Média, e eu vou falar bastante dela hoje para vocês, e depois ela vai ser, vamos dizer, reinventada na Idade Moderna, em 1542, pelo Papa, como eu falei para vocês, o Papa Paulo III. Mas eu queria saber o que significa a palavra Inquisição. Isso, então vamos começar nessa questão aí dos conceitos. A palavra Inquisição vem de um verbo latino chamado inquirir, investigar, investigação. Então, vem essa palavra inquirir, inquisição. A Inquisição foi um tribunal, já estou definindo para vocês o que é Inquisição, tá? Seja no período medieval ou no período moderno. A Inquisição foi um tribunal eclesiástico em que eram julgados aqueles que eram considerados hereges. O que significa hereges? Vou falar isso para vocês também hoje. Herege, a palavra heresia vem de uma palavra grega chamada aireses, que significa escolha. Segundo a igreja, são escolhas contraditórias à doutrina oficialmente aceita, tá bom? Mas hoje, a aula de hoje, eu quero inclusive começar lá atrás, nessa Inquisição medieval, para depois vocês entenderem a Inquisição moderna. Porque essa Inquisição moderna ela é diferente da Inquisição medieval. A Inquisição moderna, vocês vão perceber, ela tem muito mais características políticas do que a Inquisição medieval. A Inquisição medieval ela é mais religiosa. Ela está preocupada muito mais com a doutrina, tá? Do que essa Inquisição chamada moderna. Embora vai entrar também fatores doutrinários na Inquisição moderna. Então eu vou fazer aqui, eu vou começar lá atrás com a Inquisição medieval e vou chegar até a Inquisição moderna para vocês entenderem bem esses dois elementos. Então a primeira coisa é a definição de Inquisição. Inquisição foi um tribunal eclesiástico que tinha como objetivo a perseguição dos heréticos. Agora, o que é importante para vocês é entender a Inquisição dentro de cada contexto. A Inquisição dentro de um contexto medieval é uma coisa, a Inquisição dentro do período moderno vai ser outra coisa, tá? Então a gente tem que ter clara essa questão. A Inquisição, ela vai durar do século XIII até o século XIX. Então ela vai do século XIII até o século XIX. Eu vou fazer o geralzão aqui, depois a gente vai nos particulares. Então do século XIII ao século XIX. Teve Inquisição, além da Igreja Católica, teve Inquisição protestante? Claro que teve. Teve Inquisição protestante na Alemanha, na Inglaterra,
Nós lembramos aqui daquele grande autor que vocês leram aqui, aquele livro comigo, né? Quem fez parte daquele grupo de estudo, que foi a Utopia do Thomas More. Thomas More, ele foi perseguido pela Inquisição Anglicana e vai morrer justamente por essa Inquisição anglicana. Teve Inquisição também nos reinos onde o calvinismo estava forte. Então a Inquisição não foi apenas uma Inquisição católica, ela está envolvida também no mundo protestante. E a nossa ideia aqui não é nem fazer o julgamento de valores, qual é a Inquisição pior, qual que é a Inquisição melhor, porque a Inquisição de qualquer forma não é boa, porque matam as pessoas. A ideia nossa com vocês é que vocês entendam por que surgiu a Inquisição e qual foi o processo que desenvolveu essa Inquisição, que vai durar do século XIII ao século XIX. Então nós temos aí mais ou menos 600 anos desse tribunal eclesiástico. E dentro desse tribunal eclesiástico, nesses 600 anos, vários inimigos da igreja foram perseguidos. Judeus, bruxas, pessoas que tinham problemas, por exemplo, de duplo casamento, eslavos, cátaros, albigenses, então uma série de pessoas que foram perseguidas, ciganos, mas isso é menos do que os outros ainda. Mas vários grupos foram perseguidos e é importante observar que esse processo de um tribunal inquisitorial, ele só existe em estados totalitários. Como, por exemplo, a monarquia espanhola, que era totalitária, estava criando a sua identidade, como Portugal, criando a sua identidade, como a Idade Média, que era uma sociedade completamente teocrática, então tudo aquilo que não estava dentro da lógica cristã deveria ser eliminado. Então a gente tem que entender a Inquisição dentro desses processos de estados totalitários e que usam a força do Estado para interferir na religião e vice-versa. A religião também interfere dentro do Estado. Então, só nesses estados que nós vamos entender a Inquisição. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o que eu preparei para vocês, algumas coisinhas, e a gente vai então começar. Eu vou começar com vocês lá atrás, na Inquisição medieval, para depois a gente partir então para a Inquisição moderna, para vocês saberem a diferença de Inquisição medieval para a Inquisição moderna e as características desses dois grupos aí, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui com vocês. Espera aí. Uma janela. Eu acho que vai dar aqui, vai dar sim. Vocês só me digam aí, quem está vendo, se vocês estão vendo essa tela aí. Eu vou abrir ela mais. Conseguiram ver? Tá vendo aí? Beleza, tá. Então a primeira coisa que eu faço aí é definir a palavra heresia, porque se a Inquisição vai surgir para combater as heresias, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é heresia. Ontem eu estava dando uma aula para um grupo e estava voltando lá atrás para explicar as primeiras heresias da igreja do século I ao século IV. Sempre um grupo, dentro de qualquer organização, instituição, ele vai se sobressair sobre os outros. Na igreja não foi diferente. Quando a igreja vai se institucionalizando, quando aquelas ideias soltas das comunidades vão se tornando oficiais, e elas se tornaram oficiais principalmente a partir de Constantino, no século IV, e depois com Teodósio, quando a igreja se torna oficial, tudo aquilo que não era do grupo oficial vai ser tido como heresia. Então aquilo que pertence ao grupo oficial, que a gente fala oficial, aquele grupo da maioria, isso só vai se tornar então textos canônicos, oficiais. E os que não pertencem à oficialidade serão chamados de textos apócrifos, quer dizer, ocultos. Até aí tudo bem, o problema é quando essas pessoas são perseguidas por pensarem diferente. Como o Império Romano lá atrás buscava uma unidade, um só Deus, um só imperador, um só império, então tinha que ter também apenas uma religião. Então quando o cristianismo passa a ser uma só religião, qualquer divergência religiosa se tornava divergência civil, poderia causar guerras e essas guerras poderiam dividir ainda mais o Império Romano. Por isso que as heresias são mal vistas, porque elas significam divergências religiosas que podem culminar numa guerra
e dividir o Estado. Então o Estado não aceita essas divergências nem políticas, nem religiosas, nem sociais. A ideia do Império Romano era a unidade. Então, aos poucos, aqueles grupos que não rezavam dentro da cartilha... Alguém deve ter entrado aí, peraí. Entrou sim. E a Patrícia está entrando. Então, aqueles grupos, estamos falando da Inquisição, Patrícia, estamos aqui começando. Então, aqueles grupos que não rezavam dentro da cartilha dos concílios, a igreja fez vários concílios para poder estabelecer o que deveria ser aceito pela maioria. Esses grupos foram chamados de hereges. Muitos deles foram mandados para o exílio, outros foram mortos. E a ideia do Império Romano foi justamente essa de criar essa unidade. Então, desde a época do Constantino, no século IV, Estado e Igreja passam a se ajudarem no sentido de uma busca de uma unidade. Nós chamamos isso no cristianismo de cristandade. Tá? Cristandade. Cristandade é essa associação entre Estado e Igreja em prol de uma unidade política, religiosa, social, mas principalmente na questão religiosa. Então, os grupos que não comungavam das ideias desses concílios, aqui podemos citar o Concílio de Nicéia, que foi o primeiro, depois o Concílio de Constantinopla, depois o de Éfeso, Calcedônia e assim por diante, esses grupos foram chamados de hereges, ou seja, aqueles que fazem escolhas divergentes da maioria, escolhas divergentes daquilo que é oficial. E como é que se torna uma coisa oficial? Criando símbolos de fé. Nós chamamos isso hoje de credo. Nós temos o credo oficial do cristianismo, chama-se niceno-constantinopolitano, que foi estabelecido no Concílio de Nicéia e de Constantinopla. A ideia desses concílios era justamente fixar a doutrina que os grupos deveriam seguir dentro do cristianismo. Ok, isso lá no mundo antigo que eu estou falando. Na Idade Média, a partir do século XI, século XII principalmente, a Idade Média começa a se urbanizar. A sociedade começa a se urbanizar, começa a crescer, o comércio começa a se intensificar. E aquelas ideias que eram protegidas porque as pessoas viviam isoladas, cada um vivia na sua fazenda, o contato entre essas pessoas fizeram com que essas pessoas começassem a receber, principalmente do Oriente, de fora, novas ideias. E essas ideias passavam a questionar, inclusive, modelos de cultura, modelos de sociedade e também a própria religião e a igreja. Então, as pessoas começavam a perceber, cada vez mais, uma igreja muito rica e um povo muito pobre. Uma igreja muito poderosa e o povo com possibilidade de alimentação, de se estabelecer. Então, algumas críticas começam a ser feitas a essa riqueza da igreja. E essas críticas de cunho social, elas serão feitas assimilando essas críticas sociais à religião. Então, aparecerão vários grupos, nesse momento, questionando certas doutrinas da igreja, mas por trás dessas críticas à doutrina da igreja estava uma crítica a esse poder e essa riqueza da igreja. E o primeiro grupo que faz essa crítica à igreja será o grupo dos cátaros, que foi chamado na França de albigenses também. Albigenses porque esses cátaros, eles se reuniam numa cidade chamada Albi, sul da França, e por isso foram chamados de albigenses. Mas são cátaros. O que defendiam esses cátaros? Que a matéria é má. Defendiam, inclusive, o aborto, o suicídio, que tudo que está ligado à matéria é má e apenas as questões espirituais são boas. Defendiam a vida de pobreza. Então, com isso, vai atacando, de certa forma, a riqueza da igreja. Depois nós tivemos os valdenses, outro grupo que propunham a ideia de que Cristo era pobre, que a igreja deveria ser pobre. Aí veio o Francisco de Assis com a mesma ideia e assim por diante. Ou seja, a igreja, o século XII e o século XIII, nós podemos dizer, aí, seguindo o historiador Fábio é um historiador da USP, ele chega a dizer que o século XII e o século XIII poderia ser denominado o século das heresias. Várias heresias vão aparecendo, fazendo críticas a igreja fazendo críticas aos sacramentos, fazendo críticas aos padres.
Então a igreja, no primeiro momento, tenta conciliar essas pessoas sem violência, através da persuasão. Quem defende muito isso, por exemplo, é um grande teólogo do século XII, chamado Bernardo de Claraval, que dizia que a fé deveria ser defendida pela persuasão, vocês estão vendo aí no texto, e não pela violência. Mas, aos poucos, essa persuasão não vai dar certo. Até os dominicanos, São Domingos Gusmão, surgiu no contexto dos albigenses, dos cátaros. A ideia dele era preparar homens de maneira que vivessem uma vida simples, para levar aí a conversão dos albigenses, porque os albigenses também tinham uma vida simples. Então era usar a palavra, por isso que a ordem do São Domingos é chamada de Ordem dos Pregadores, OP, Ordem dos Pregadores. Então a ideia do São Domingos era o de levar então a persuasão a esses albigenses, a esses cátaros no sul da França. Então aqui eu coloquei, né, a palavra heresia vem do grego aireses, que significa escolha. Para aqueles que estão na igreja, escritores eclesiásticos, uma heresia é sempre uma doutrina contrária aos princípios de fé do grupo oficial, tá? Do grupo oficial. Esse grupo oficial na Igreja Católica é comandado através dos concílios e do Papa. E uma coisa interessante é que, com o aparecimento dessas várias heresias na Idade Média, século XII e século XIII, foram várias, surgem várias heresias. Como eu falei para vocês, as heresias na Idade Média ela tem um cunho mais popular. As heresias do mundo antigo são muito mais religiosas. Da Idade Média elas trazem um cunho social, um cunho popular muito grande, denúncia de pobreza da população, riqueza de uma igreja que abandonou esse povo. Então, ao usar a doutrina da igreja, na verdade, se tentava criticar a riqueza dessa igreja. Então, na Idade Média, não se sabia o que fazer com relação a esses heréticos. O que fazer em relação a esses heréticos? Se a persuasão, se a argumentação não está servindo para nada. Uns tratavam esses heréticos com clemência, vamos deixar de lado, vamos perdoar. Outros muitas vezes exageravam na dose, né? Muitas vezes tentava pela violência converter essas pessoas. Mas no primeiro momento a igreja não usa, em relação aos heréticos, de força física. Mesmo porque nos textos evangélicos fica muito claro a posição de Jesus frente aos inimigos. Qual que é a posição de Jesus frente aos inimigos? Amai os vossos inimigos. Então a igreja tinha dificuldade de usar força física, violência frente a esses heréticos. Mas ela vai pedir ajuda ao poder civil, tá? Para ajudar no combate a essas heresias. O primeiro aí foi o Concílio de Verona, em 1148, em que a igreja pede para que o poder civil, a lei civil, fique do lado da igreja para combater essas heresias, sob pena de excomunhão. Então, a partir do século XII, então, a igreja pede que o poder civil, que o Estado, que os soberanos da época, príncipes, condes, viscondes, imperador, ajudassem a igreja no combate dessas heresias, porque elas estavam crescendo muito no século XII. Como eu falei para vocês, o século XII e século XIII foram séculos das heresias, tá? E a igreja não sabia mais como tratar essas heresias e pede ajuda ao poder civil no combate também a essas heresias. O uso da fogueira, né, para condenar herético aconteceu pela primeira vez em Aragão. Aragão é uma região que depois ajudou a formar a Espanha. Né? Aragão, Castela eram regiões da Espanha e que depois unificaram, né, através do rei Fernando e Isabel, e eles vão formar a Espanha através aí do casamento dos dois, dos reis católicos. Mas de qualquer forma, em 1197, pela primeira vez, Pedro de Aragão introduziu no Código Civil de Aragão a condenação do herético através do fogo. Presta muita atenção aqui, essa questão da fogueira não vem de cima para baixo, não vem da igreja para baixo, vem das camadas populares ou dos príncipes ou dos soberanos de baixo para cima. Começa primeiro com atitudes localizadas. Vocês estão vendo aí que a primeira lei civil que vai adotar a pena de morte através da fogueira vai ser Aragão.
não tem nenhuma ligação com a igreja. Aragão, logicamente, a igreja pede ajuda para o Estado, e o Estado de Aragão, através do Pedro, que era o líder dessa região de Aragão, ele vai introduzir no Código Civil essa pena de morte através da fogueira em 1197. Depois, o imperador da época do Sacro Império Romano Germânico, Frederico II, vai colocar no direito público europeu a perseguição ao herético. Que perseguição é essa? Quem fosse identificado como herético teria os seus bens confiscados, olha aí também a questão dos confisco dos bens, e seriam tratados como fora da lei, tá? Ou seja, criminosos. Então o herético agora ele passou a ser um criminoso. Não é só uma questão religiosa, é uma questão civil também. Em todo o direito público da Europa, isso foi estabelecido. E esse mesmo Frederico II, em 1231, ele vai impor a fogueira para a região da Sicília, na Itália. Então, ou seja, já tem Aragão, já tinha outros, daqui a pouco eu vou colocar toda aqui a ordem para vocês, onde foi estabelecidas as fogueiras. E depois, então, aqui o Frederico vai colocar também, impôs a fogueira ao herético na Sicília. Aconteceu um concílio na cidade de Toulouse, na França, e como os albigenses, naquele momento, estava acontecendo uma cruzada para expulsar os albigenses do sul da França, essa cruzada levou 20 anos para terminar, 20 anos de guerra, e consta aí que mais de 9.000 pessoas morreram só de albigenses morreram nessa cruzada. Então, o Papa, já no final dessa cruzada contra os albigenses, estabeleceu aí o Tribunal Inquisitorial, que vai ser depois o Tribunal do Santo Ofício. Esse mesmo Papa, em 1233, ele estabelece esse Tribunal do Santo Ofício, tá bom? Então está nascendo aí a Inquisição a partir de 1229, nesse Concílio de Toulouse, e que será confirmada depois em 1233 pelo mesmo Papa, criando aí o Tribunal do Santo Ofício. Eu coloquei aqui uma coisa importante: até 1230, as investigações ficavam a cargo principalmente dos bispos. A gente fala de Inquisição Episcopal. Então, até 1230 mais ou menos, eram os bispos que faziam as investigações nas suas regiões. Como o Papa percebia muitas falhas, muitas vezes muito rigor da perseguição, outras vezes muita complacência, o Papa então passa a administrar essa Inquisição a partir de 1230 e coloca essa Inquisição a cargo dos dominicanos. Por que os dominicanos? Porque é uma ordem mendicante, eles tinham muito mais condições de andar, eles tinham um preparo intelectual muito forte, porque nasceram para isso. Como eu falei para vocês, os dominicanos nasceram para combater os cátaros na França, então eles tinham já esse mecanismo de apurar quem era herege, e o Papa entrega então para os dominicanos, vamos dizer assim, o controle, né, a direção do Tribunal do Santo Ofício. Vocês conhecem aí o famoso Torquemada, também um dominicano, né, e que é muito famoso na história da Inquisição. Eu coloquei aqui quando foi então essa relação aqui, quando foi então estabelecida a pena de morte em cada região. Como eu falei para vocês, 1197, Aragão, Espanha. Depois 1224 na região da Lombardia. 1229 na França. 1230 em Roma. 1231, nós vimos isso aí, Sicília. E 1232 na Alemanha. Veja que, como eu falei para vocês, é de baixo para cima. É das regiões para a igreja. A igreja, Roma só assume essa questão da morte do herético em 1230. Mas aqui eu quero fazer um parênteses. Nós vamos estudar isso bastante com vocês nessa aula e na outra aula também. O objetivo da igreja em relação ao Tribunal do Santo Ofício não era o da morte do herético. Pode parecer até hipocrisia, mas de fato não era. Hoje os próprios historiadores, eu vou passar depois os números para vocês, hoje não chega a 2% as pessoas que foram condenadas à morte. De todos os processos, tem mais de 40.000 processos da Inquisição, não chega a 2% as pessoas que foram levadas à morte. E muitas dessas mortes não foram físicas. Tem um processo que nós vamos depois falar para vocês,
se fazia um boneco da pessoa, porque muitas dessas pessoas fugiam das cadeias, as cadeias não eram tão seguras assim, e aí eles eram queimados em efígie. Efígie é o boneco, tá? Porque a ideia da Inquisição é o arrependimento do herético. O discurso pode ser ideológico, você pode analisar como ideológico hoje, olhar, isso é a ideologia da igreja para tentar mascarar a violência da Inquisição. Pode até ser, olhando a partir de hoje, mas na época não. Na época, de fato, a intenção da igreja era tentar trazer esse herético para o seio da igreja. Por isso que a igreja preferia muito mais a humilhação da pessoa, da família, dizendo: você, família, não conseguiu educar bem esse seu filho. Colocava roupas coloridas desses heréticos. Essas roupas, depois eu vou mostrar para vocês, eram chamados de sambenito. O sambenito eram roupas coloridas para humilhar a pessoa, para que a pessoa tivesse vergonha daquilo que ela tinha feito contra a igreja. Então era muito mais um processo de ridicularização da pessoa, de busca da conversão da pessoa, prisão. A prisão podia ser temporária ou perpétua. Em algumas regiões, trabalho em galera, que era aqueles barcos, né, que você tinha que remar por um certo período. Peregrinação que essas pessoas tinham que fazer a Roma, ou a Santiago de Compostela, ou a Jerusalém, também era outra forma de punição. Então tinha outras formas de punição que se buscava primeiro antes da morte. Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês só 2 casos que levavam à morte. Já vou adiantar agora, mas depois eu vou trabalhar isso mais tranquilo com vocês. Os 2 casos que levavam à morte, o primeiro era quando o herético não se arrependia. Dizia: eu sou herético, não me arrependo. Lógico que eu não dizia que era herético, ele dizia: eu sou cátaro, não me arrependo, a igreja certa é a igreja cátara, vou morrer nela. Aí era fogueira porque não havia o arrependimento. E o segundo caso era quando a pessoa, para fugir da pena de morte, ela dizia que estava arrependida, era solta, né, depois de um castigo, prisão temporária, alguma coisa assim, e a igreja pegava aquela pessoa de novo no mesmo entre aspas, crime. Então aí vou dizer assim, o tornar-se de novo, né, a cometer o mesmo erro para a igreja, isso aí não tinha mais volta, era a fogueira. Então são esses 2 casos que se estabelecia a pena de morte. Quem trabalha muito esse texto é uma historiadora também da USP, nem sei se ela aposentou, acredito que sim, chamada Anita Novinsky, que é uma das grandes especialistas hoje no estudo da Inquisição, principalmente a Inquisição na Espanha, Portugal e Brasil, tá bom? Continuemos aqui. No Concílio de Viena, em 1312, foi estabelecida uma cooperação entre os inquisidores do Papa e dos bispos. Por quê? Porque os bispos se sentiam invadidos, muitas vezes, por Roma. O território era do bispo, Roma vinha e mandava os seus inquisidores. Então ficou estabelecido que haveria uma cooperação entre os inquisidores papais, ligados geralmente aos dominicanos, os dominicanos, e aqueles inquisidores que ali estavam naquela região, tá, do bispo, para que não houvesse conflito. Embora esses conflitos aconteceram diversas vezes, a intenção era justamente essa, de não acontecer esses conflitos. Uma outra coisa que foi estabelecida com certo tempo foi manuais para identificar os hereges, para estabelecer quais as perguntas deveriam ser feitas, como pegar um herege em contradição, a investigação como é que deveria ser feita. Então esses manuais ajudavam aí aqueles que estavam começando essa carreira de inquisidor, que era uma carreira belíssima. Quer dizer, você era respeitado porque você tinha o poder de excomunhão. O inquisidor, ele podia excomungar príncipes, reis, se esses não colaborassem. E aqui eu coloquei para vocês os 2 principais manuais. Eu tenho aqui o desse Nicolas Emeric, ele é de 1376, e outro é do Bernardo Guy. Então foram 2 manuais importantíssimos da Idade Média, que ajudou aí nesse processo da aquisição. Depois vocês vão no Google, se eu não me engano, esse manual pode escrever Nicolau Emeric, vai aparecer lá. Uma vez eu encontrei, foi lá. Eu tenho ele até hoje aqui em casa, guardado. Que ali você vai ter uma orientação como a Inquisição age, quem ele pode julgar, como é que é feito o julgamento. Tem todo esse processo muito interessante, de 1376, esse manual do... Só tá ainda, tá aparecendo só o primeiro quadro. O que você tá falando
falando, não está aparecendo. Não está aparecendo para vocês, não? Pera aí, então. Não. Deixa eu parar de... Vou parar de partilhar. Pera aí. Vamos de novo lá, então. Deixa eu partilhar de novo. Vocês me falam se mudou, tá? Só um pouquinho. O primeiro quadro vocês estão vendo aí, né? Tá vendo esse segundo quadro aí? A palavra heresia, tá vendo ou não? Pessoal? Sim. A palavra heresia tá aparecendo aí para vocês, né? Ok. Tá, esse terceiro agora, Pedro de Aragão. Apareceu? O terceiro... Apareceu. Tá. Esse aí que eu falei para vocês, aonde foi estabelecido. Eu depois vou passar para vocês também esse material, tá? Aonde foi a pena de morte. E aqui eu parei aqui, ó. Eu vou só colocar em maior. Vocês estão vendo isso aí? Principais manuais? Lá em cima, concílio, o concílio. Tá, beleza. Então, esses dois aí são os principais manuais que ajudaram aí na investigação de heréticos. Eu estava dizendo para vocês que se vocês depois jogarem no Google, Manual da Inquisição de Nicolau ou Nicolas Emerick, como tá aí, vai aparecer para vocês. Tá? Quase certeza, vocês vão ter todo o manual lá para vocês lerem, quem quiser, quem gostar desse assunto. Tá bom? A primeira bula da igreja em relação à Inquisição foi essa bula chamada Ad Abolendam, que significa abolição ou rumo à abolição. Abolição do quê? Das heresias. Essa bula foi do Papa Lúcio III, escrita em Verona, né, em 1184. Foi um decreto dele para combater as heresias. Então, vamos dizer assim, é o primeiro documento oficial da igreja em relação às heresias. Isso também você encontra na internet, tá? Eu não sei se está em português, vou dar uma olhada depois para vocês. Então é a primeira bula, na verdade isso aqui não é uma bula, é um decreto, tá? É um decreto do Papa Lúcio III, de 1184, no sentido de abolir as diversas heresias malignas. Nós estamos aí no período forte dos cátaros, aí na França, e também dos valdenses, principalmente os valdenses na Itália. Pedro de Valdo, tá? Interessante que essa semana, só fazendo um registro aqui, um valdense, os valdenses existem até hoje. Em Roma, existe uma igreja valdense. O Papa, inclusive, o Papa Francisco visitou essa igreja. O próprio Papa falava que não via neles nenhum tipo de heresia, né? E agora, essa semana, eu estava lendo um documento, um artigo aí na internet, em que um valdense foi ao Vaticano fazer uma espécie de pregação ali. Então é interessante que coisas da Idade Média, que eram heresias, hoje estão sendo revistas pela própria igreja, tá? Só para fazer esse adendo. Então essa igreja valdense existe até hoje, e lá em Roma, quando eu ia para a faculdade, eu passava em frente a essa igreja valdense, tá? Ela existe até hoje. Em 1230, como eu falei para vocês, o Papa Gregório IX ele vai responder às falhas da Inquisição Episcopal com a série de bulas, passando da Inquisição Episcopal para a Inquisição Papal. Eu já tinha falado isso para vocês. Uma outra bula sobre a questão da Inquisição e das heresias foi estabelecida pelo Papa Inocêncio IV. Pessoal, isso aqui é muito importante, vou dizer agora. Olha só, 1252, praticamente 30 anos depois de surgir o Tribunal do Santo Ofício, quase 30 anos, o Papa Inocêncio IV, por essa bula chamada Ad Extirpanda, vai autorizar o uso da tortura para a confissão de prisioneiros. Até então não se podia ter tortura nas investigações. Essas torturas serão autorizadas a partir de 1252, com esse Papa chamado Inocêncio IV. Mas olha bem o final. Recomenda-se aos torturadores que não excedam a ponto de mutilar o acusado ou denunciado. Parece de novo hipocrisia, mas era para mostrar a preocupação de que a tortura fosse apenas pedagógica, para que a pessoa pudesse falar, mas não se autorizava que esses torturadores mutilassem o acusado ou o denunciado. Tá? Então é muito importante vocês gravarem essa data aí, ó, 1252, século XIII,
o Papa autoriza então o uso da tortura para extrair as confissões. Então, podemos dizer que todas as investigações de heresias teve tortura? Não. Não é isso que eu estou dizendo nem os documentos. Tanto é que nem todas foram usadas a tortura, mas se precisar usar, tem uma autorização eclesiástica. Isso que é importante vocês saberem, tá? Que essa autorização, ela começa em 1252 com o Papa Inocêncio IV. Aqui eu coloquei apenas aquilo que eu já tinha falado para vocês. A Inquisição ou Santa Inquisição tem Inquisição por causa da igreja, tá? É um grupo de instituições dentro do sistema jurídico da Igreja Católica para combater heresias, blasfêmias, bruxarias, costumes considerados desviantes. Vou dar um exemplo de um costume, blasfêmias, está escrito errado aqui. Um costume considerado desviante aqui. O cara ter duas mulheres. A bigamia também era própria de ser investigado pela Inquisição. Adultério também era investigado pela Inquisição. Então, só para vocês verem que a questão moral também entrava nas investigações em relação à Inquisição. Bruxarias, aqui é interessante que bruxaria está muito mais ligado ao conhecimento feminino. Muitas mulheres, naquela época não se tinha hospitais como tem hoje, não existia a UPA, não existia nada disso. Muitas mulheres conheciam ervas, conheciam curas através de ervas, e a igreja não aceitava isso, porque o conhecimento, segundo a igreja, ele tem que vir apenas através da igreja, porque ele é um conhecimento divino. Como é que essas mulheres tinham esses conhecimentos? Segundo a igreja, essas mulheres tinham um relacionamento com o diabo, ou pacto com o demônio, que passavam para essas mulheres, então, esse tipo de conhecimento. E a partir disso, então, essas mulheres faziam essas curas. Por isso que as bruxas são sempre representadas com caldeirões, né, fazendo ervas medicinais, tudo mais. Então a igreja não aceitava que o conhecimento nascesse fora da igreja, porque já existiam farmácia dentro dos mosteiros ou das ordens religiosas, pessoas que faziam curas dentro da igreja. Então essas mulheres que tinham esses conhecimentos, a pergunta é, de onde elas aprenderam isso? Se elas não estudaram, se elas não são membros da igreja, de onde elas aprenderam isso? Então se fazia a associação dessas mulheres com algum tipo de entidade negativa, demônio, alguma coisa assim. É interessante que a Idade Média, como é religiosa, estou falando aqui da Idade Média ainda, como a Idade Média é religiosa, qualquer coisa que acontecia na sociedade, se procurava uma resposta religiosa. Você imagina essa pandemia que nós vivemos do Covid na Idade Média. Quem é que trouxe esse mal para nós? Foi a mulher tal porque ela faz bruxaria. Ou foi um estrangeiro que chegou e trouxe o demônio para nós. Então essas eram as respostas, você tinha que dar uma resposta. Eu pessoalmente escutei várias pessoas dizendo que Deus estava castigando a sociedade com a Covid. Só para vocês verem, se hoje, com toda a ciência que nós temos, muitas pessoas procuraram ainda dar resposta da Covid a partir da religião, você imagina isso na Idade Média, que todas as coisas eram movidas a partir da religião. Então as mulheres sofreram muito, né? E não era só mulheres, não. Eu tive uma professora aqui na Federal, que ela foi pesquisar sobre as bruxas em Portugal, e ela acabou descobrindo que tinha muito mais bruxos homens do que mulheres, muito mais bruxos perseguidos do que mulheres. Existe um livro belíssimo, quem puder comprar esse livro, eu aconselho, ele chama O Queijo e os Vermes, que fala de um cara que ele tem um certo conhecimento de astronomia, e ele dizia que o mundo ia terminar com uma forma de um queijo cheio de vermes, por isso chama O Queijo e os Vermes. E a Inquisição, ele era um moleiro, né? E a Inquisição pega ele, é um caso que foi investigado mesmo, e virou um romance, mas foi investigado esse caso, tem todos aí os passos da Inquisição dentro desse romance chamado O Queijo e os Vermes. É muito interessante vocês observarem, para mostrar que não era só mulheres. Esse cara criou uma teoria da cabeça dele, né? Mas era uma pessoa que tinha um certo conhecimento, e a igreja não aceitou e acabou, então, perseguindo esse moleiro. Então a Inquisição medieval, ela perseguiu cátaros, valdenses,
Fraticellis, que eram os franciscanos que defendiam a pobreza, os citas do John Hus, né, que está aqui embaixo, John Hus, e aí vai, várias pessoas. Já a Inquisição moderna, já estou dando uma diferença para vocês, já a Inquisição moderna, ela persegue muito mais judeus, e também os inimigos políticos. Tá? Depois vamos falar um pouco da Inquisição moderna. Estou falando aqui da Inquisição, da origem da Inquisição medieval, para vocês depois entenderem a Inquisição moderna. Eu vou parar por aqui para tirar as dúvidas de vocês, porque esse assunto é muito instigante, e aí na próxima aula eu vou dar continuidade. Então eu quis mostrar para vocês o surgimento da Inquisição. A Inquisição surge basicamente para combater as heresias medievais, principalmente os cátaros. Como é que é o nome dos cátaros na França? Albigenses. Porque esses albigenses estavam na região da França chamada Albi. Então, a partir disso, lentamente foi se criando toda uma instituição. Vocês verem que no início não tinha fogueira, foi colocada fogueira, não tinha tortura, depois foi colocada tortura, e principalmente a parceria entre igreja e Estado que vai estabelecendo aí. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque nós temos 15 minutos aí, e eu queria escutar um pouco vocês, se ficou com dúvida nessa primeira parte. E aqui eu paro a gravação para aqueles que não estão acompanhando hoje.